Boa noite a todos. Boa noite que eu não... Deixa eu ver se está tudo certinho, estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Tem gente chegando agora, então boa noite a quem está chegando agora, tá bom? E eu vou começar a minha apresentação para vocês da aula, né, falando sobre 2 slides da aula passada, que foram os últimos. Eu sempre gosto de começar falando das últimas coisas que a gente falou, porque às vezes você estava com pressa de sair, já estava, né, no caso sair não, de sair da câmera e ir para a cama, né, ou ver televisão, uma coisa assim. E aí o que acontece? Eu gosto de repetir até para ver se ficou alguma dúvida, e eu vou inclusive ressaltar a importância de algumas coisas, certo? Então vamos começar a apresentação. Está todo mundo me ouvindo bem? Sem eco, sem problema? Ok, só um ok, beleza. Então tá, porque a gente teve aquele problema. Eu estou com plano A, B e C aqui, tá, pessoal? Se acontecer alguma coisa, estou com todos os planos aqui para a gente começar. Então, tchau, pronto. Deixa eu botar, eu estou apresentando, tem que botar esta tela. Pessoal, deixa para dar presente no final, tá? Por favor, tá bom? Por favor, vamos dar presente no final, tá legal, Maria Eduarda? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? No finalzinho... você está com aquele problema ainda na internet, né? Desculpa, ela estava com problema na internet, aí se por acaso... Quem tiver problema, tiver caindo, alguma coisa assim, quiser dar o presente, pode, mas o ideal é que todo mundo dê junto, que fica fácil de conferir depois para mim, tá? Pensa em mim um pouquinho, pensa no professor um pouquinho. Deixa eu ver aqui, como é que a gente vai para lá? Não estou... vou colocar na apresentação, aqui, só um instantinho. Então, aqui, aí eu venho aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. Estão vendo? Quem não está vendo pode clicar tá meu nome e apresentação. Vocês viram aí? Marcos botou 2 do 4. O que é isso? 2 do 4? Não. É para corrigir o slide, professor. Tá 2 do 3. Desculpa. Perdão. Obrigado. Eu troquei o 31 e... Obrigado, tá? Desculpe. Pronto. Está vendo o slide? Todo mundo vendo o slide, então? Então, né? Eu que não estou vendo. Na minha segunda tela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que houve. Onde estou? Onde está a apresentação? Tá. Essa apresentação. Pronto. Agora sim. Estou vendo. Estou vendo o que você está vendo. Obrigado aí pela correção, viu, Marcos? Valeu, obrigado. Então, olha só. Vamos começar falando dos últimos slides, só para vocês verem a importância, tá? Então, lembra desse slide? A gente falou estilos de negociadores versus seus interesses. Então, nesse slide, deixa eu ligar minha canetinha. Aqui você verifica que o idealista, o colaborativo, o amigável e o afável, aqui são características de uma mesma pessoa segundo aqueles objetivos. Aqui também são características de uma mesma pessoa segundo aqueles objetivos. Então, o cara, ou ele é jogador, idealista, ou então ele está no meio, que é o pragmático, que hora um, hora é outro. Ou ele é competitivo, né, e quer ganhar, ou ele é colaborativo e ele quer que o outro também ganhe, né? Ou então os dois chegam a um acordo, pelo menos. Professor, o seu áudio está um pouquinho ruim. Está ruim? Melhorou agora? Melhorou ou não? Ficou melhor? Ele está travando de vez em quando. Pode ser da internet também. Eu acho que pode ser da sua internet. Eu tenho, por exemplo, eu estou num andar aqui de casa, esse andar aqui a internet pega bem, mas no andar de baixo pega muito mal, porque o negócio está aqui. Aí lá costuma travar, por isso que eu venho para cá, para ficar com vocês, até porque aqui é mais silencioso também. Eu vou procurar falar mais devagar, tá? Mas se você não entender, você fala, não entendi, que eu repito, tá bom? Pode ser assim? Mas aqui está vendo várias pessoas que estão Agora dizendo... está ok o áudio. Tá ok? Várias pessoas estão dizendo que está normal, tá bom, então. Qualquer coisa, se tiver problema, me avisa, tá, pessoal? Faz assim, porque eu preciso do feedback de vocês, se vocês estão ouvindo, tá? Então, vamos lá. Voltando, ou é colaborativo, ou seja, você está priorizando a relação,
ou então você é competitivo, aquela pessoa é competitiva e o Eric chegou, Eric, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Ou ela é competitiva e está querendo ganhar e fazer outra pessoa perder, né? Ou ela é amigável, né? Então ela está buscando que a pessoa seja amiga dela, criar um relacionamento, reforçar o relacionamento. Ou ela é radical, ela não está nem aí se você vai ficar amiguinho dela, o que você está pensando dela, ela quer ganhar a negociação. Hoje mesmo, pessoal, por incrível coincidência, eu fiz uma negociação sobre uma aula aí que eu tô, né? Eu fiz uma negociação hoje e eu reconheci na hora o tipo de cara que era, porque ele impôs a vontade dele. Eu falei, ou eu podia ter aceitado, ou podia ter recusado. E assim, estressou o negócio. Foi bem assim. Eu falei, não, beleza. Então, ou eu faço ou não faço, eu vou pensar, mas eu te dou a resposta. Então, acontece isso também, quando você vê que a pessoa tem uma posição radical, posição áspera, né? Posição afável. Agora, o que acontece? Esses aí, como eu falei, comentei para vocês, são os extremos. Tá? O problema são as pessoas que estão entre esses extremos. Tá? Por quê? Porque numa rodada de negociação ou até num planejamento é difícil reconhecer essas pessoas. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que seja jogador, que seja competitivo, mas ele seja amigável em vez de radical. Tá? Você pode ter uma pessoa, principalmente um negociador antigo, tá, com experiência, um cara bem experiente, ele não é mais radical. Radical normalmente é aquele cara que está começando, ou que não tem pouca experiência, ou então ele tem um roteiro para ele seguir, um roteiro muito certinho, que ele não pode sair, senão ele se atrapalha. Então, aí o que acontece? Ele é o radical, ou então o negócio beneficia muito ele, ou pode prejudicar muito se ele não fizer. Então, ele tem um posicionamento mais radical. Mas, normalmente, os negociadores, os grandes negociadores antigos, até que fazem isso há muitos anos, ele normalmente ele deixa de ser radical, por quê? Porque ele já entrega a posição dele, muitas vezes entrega até a estratégia dele sendo radical. Então, ele vai buscar ser amigável, ele vai buscar, em vez de ser áspero, ser afável, aquele cara, gente boa, sabe? Que você olha, puxa, que gente boa, né? Eu até não sei se alguém conhece, eu queria até saber se alguém conhece. Eu sei que não é do seu tempo, não fique preocupado, eu sei disso, não é do meu tempo, professor. Mas tinha uma série antiga chamada Maxwell Smart, que é Agente 86. Quem já ouviu falar dessa série? Lembra que eu sou meio cinéfilo, né? Eu gosto dessas coisas assim. Então, tem alguém aí que ouviu falar disso, o Agente 86, já ouviu? Teve até um filme há pouco tempo, né, com aquele ator que fez como é que fala, o Virgem de 40 anos, teve até aquele ator que fez isso, esqueci o nome dele. E aí ele fez esse filme também. Só que isso aí foi uma série antiga, uma série dos anos 70, final de 70, início de 80, né? Steve Carell, alguém falou, exatamente, foi Steve Carell que fez, o Pedro Henrique falou, Steve Carell que fez o Agente 36, o Maxwell Smart, só que tipo assim, mudou um pouco o roteiro original da série, né? Então era a Bárbara Feldon e o Dom alguma coisa, não esqueço o nome do ator, é um ator antigo, mas a Bárbara Feldon eu lembro dela. E aí o que acontece? Que ela é modelo e virou atriz para fazer essa série, né? E foi muito interessante que eles tinham uma química, né? Tanto os dois atores. Mas por que eu estou falando isso? Porque tinha um episódio dessa série que tinha um cara, né? Que era um cara da causa. A causa era, vamos dizer, os espiões rivais, né, dos Estados Unidos, que queriam dominar o mundo e explodir tudo, fazer acontecer. Por isso que tinha o nome de Caos, né? E o que acontecia? Eu gosto de contar essas historinhas para você lembrar, né? E aí tinha um cara que o cara era mau, o cara só via os interesses dele, só que ele era conhecido como Fulano o Simpático. Eu esqueci, eu acho que era Jerry o Simpático. E era um bandidão da causa, o cara, né, no filme, tá? E aí o que acontecia? Eu estou falando para você não esquecer, eu gosto de usar essas figuras para você não esquecer. E esse cara, as pessoas iam brigar com ele e não conseguiam, porque o cara falava de uma forma tão afável, tão amigável. E aí o que acontece? Aquele negociador mais antigo, por que eu estou falando sobre isso? Ele é meio assim, entendeu? Ele é meio Jerry o simpático, por exemplo. Ele tem o posicionamento dele forte, ele é competitivo, ele quer ganhar, ele é jogador, ou seja, ele usa a mentira como arma, tá? Só que ele demonstra para você que ele é um cara amigável, um cara afável, gente boa, entendeu? Então, o que acontece? Você tem dificuldade para reconhecer o estilo dele.
E essa dificuldade, ela, na hora de você estabelecer a tua estratégia, ela pode ser ruim. Você vai ver, a gente vai começar a entrar nas estratégias, e aí você, de uma forma bem branda, vai começar a encaixar algumas coisas nesses perfis, porque eu vou falar algumas coisas, você vai falar, então esse aí é o perfil mais colaborativo, esse aí é o perfil mais... Só que a estratégia, ela independe, o problema é onde você vai usar a estratégia. Então, eu vou falar de várias estratégias, de várias técnicas, tá? Que eu vou começar a falar hoje. E o que acontece? Inclusive, vou falar de moeda de troca, que é muito importante a moeda de troca, ou seja, moeda de troca é você tem uma coisa que você quer vender a um preço X, ou que você quer comprar a um preço X, no preço Y, um exemplo. E aí você não vai conseguir comprar aquele preço X, nem vai conseguir ao preço Y, nem vai conseguir vender ao preço X, ou vice-versa. O que vai acontecer? Você não vai fechar negócio? Não. Pode ser que você tenha uma moeda de troca, ou seja, alguma coisa que você vai receber em troca, tá? Que não é financeiro ou que não está ligado diretamente à negociação, mas que vai ser importante para você ou para a sua empresa. Tá? Então, por isso que a gente eu estou querendo fazer, a gente vai começar a falar sobre isso hoje, para abrir a sua mente um pouco sobre esse assunto, porque você vai começar a se imaginar. Então, eu queria que você visse, na medida que a gente for falando, pensa em momentos que você teve que negociar com alguém. Às vezes, né, com seu cônjuge, com seu namorado, namorada, às vezes com seus filhos, às vezes no seu trabalho, com seu chefe, com seus colegas, né? Às vezes em situações reais negociais, se você tem um negócio, né? Você vai ter situações. Então, tenta imaginar e aí começa a pensar, puxa, se eu tivesse aplicado essa técnica, talvez tivesse funcionado com fulano. Tenta imaginar uma situação real, onde você teve um outro negociador frente a você e você viu determinadas atitudes dele, né? Você percebeu determinadas atitudes dele, só que você ficou assim, poxa, o que eu vou fazer? Né? E aí eu vou começar a entrar em umas técnicas para você. Só queria que você começasse a imaginar, porque é mais fácil fazer isso do que decorar, entendeu? Então, procure imaginar uma situação, eu vou comentar algumas coisas que aconteceram comigo, né? Mas a ideia aqui, pessoal, primeiro é você pensar assim, para você estabelecer uma estratégia assim assertiva, né, você tem que verificar qual é o perfil da pessoa. Tá? Por quê? Porque cada item desse aqui tem uma forma, ou seja, uma estratégia, uma contra-estratégia, tá? Para esses tipos de pessoas, esses tipos de negociadores. Entendeu? Então, se você traça o perfil e traça esses itens aqui, vai ser mais fácil utilizar a estratégia. Só tem um problema. Se o cara for muito experiente, aí tem que ser muito experiente, porque eu vou te ensinar até para você ser discreto, tá? Para quando você avaliar a pessoa. Se o cara for muito experiente, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer que você está usando aquela estratégia com ele, então ele vai mudar de estratégia. Ele vai... Porque o que acontece? Quando a pessoa tem esse perfil, como eu falei para você, esses dois perfis extremos, ela vai ter um tipo de atitude com você. E aí você vai ter uma estratégia contra aquela atitude ou não. Você que vai saber o que você vai fazer. E agora, quando a pessoa está no meio, ou seja, o cara é pragmático, por exemplo, quando a gente fala em idealista e jogador, é um pouco mais difícil de reconhecer rápido, mas você acaba reconhecendo em certo ponto da negociação ou na hora que você for fazer o planejamento, que a gente só vai falar de planejamento depois. O que eu vou fazer, viu, pessoal, para você entender? Eu estava comentando até com o pessoal no início da aula, antes da gente começar. Eu vou verificar pontos, tá? Para você, eu vou falar como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou montando os pontos aos poucos, tá? E aí, no final, você vai juntar tudo como se fosse um filme de Quentin Tarantino, tá? É mais ou menos assim. Então, o que eu vou te dar? Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar como é que você reconhece, etc. E depois a gente junta tudo, tá? E aí, claro, eu pretendo fazer um trabalho para você aplicar esses conhecimentos, entendeu? Um trabalho que vai valer uma nota, né? Talvez, provavelmente vai ser uma das notas, né, que vai também, né, esse trabalho que vocês estão fazendo também estão colaborando com isso. E a ideia é a gente vai fechar, né, mais uma das notas. Tá? A ideia é ter todas as menções, com exceção da última, daquela prova, né, da AMC, não é isso? A AMC, que é o nome da prova? É isso, pessoal? É? Alô? Dormiram? Isso, tá, beleza. Vamos lá. A gente falou sobre isso, fluxo para uma reflexão ética sobre a condução de uma negociação.
por que que eu tenho que ser ético? Vamos lá, vamos pensar. Eu queria que alguém abrisse o microfone e falasse, ou que alguém comentasse alguma coisa a respeito disso, tá? Por que que eu preciso ser ético? Mesmo se eu for competitivo, for um cara brabo, for um cara... Ou seja, mesmo se eu for esse perfil aqui todo aqui, desse jeito aqui, ou seja, o extremo, né? Esse extremo aqui, mesmo assim, por que que eu tenho que ser um cara ético? Vamos lá. Estou esperando alguém falar. Fale, abre o microfone e fale. Vamos lá, quem está prestando atenção. Pode falar o que você acha que é. Acho que é importante até para caso de negociações futuras, se você não tiver uma postura ética, isso aí pode minar certamente possíveis outras negociações. Você pode até fechar a negociação no caso lá, que você não agiu eticamente, mas com certeza isso pode minar futuramente outras negociações com essa mesma pessoa ou até mesmo com outras, porque esse tipo de coisa espalha, né? Exatamente, você tocou no ponto nefrálgico disso. Olha só, a gente tem primeiro o aspecto legal, ou seja, eu posso fazer a negociação, o cara perceber que eu não sou ético, por exemplo, e ele resolve desfazer legalmente aquela negociação. Por exemplo, uma compra de um imóvel, eu digo que o imóvel está 100%, que está maravilhoso, etc. E eu vou ver depois o imóvel tem um gravame e a pessoa está devendo mais do que o valor do imóvel. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar com prejuízo? Não, eu vou entrar na justiça e vou desfazer o negócio. Certo? Primeira coisa. Então, se eu não for ético, o que que vai acontecer? Eu corro o risco daquela negociação ir para o beleléu, acabar, sumir, né? Então, e detalhe, além dela sumir, provavelmente a pessoa vai pedir uma indenização. Se eu fosse a pessoa, eu pediria, porque afinal tentaram te enganar, né? Você vai deixar barato? Não vai. Então você tem o primeiro aspecto, que é um aspecto legal. O segundo aspecto você tocou também, tá? Na sua reputação, ou seja, como você vai ser visto perante a sociedade, como é que outros negociadores vão te ver, como é que as empresas que precisam negociar com a sua empresa vão ver você, entendeu? Como é que os teus funcionários vão ver você, tá? Por exemplo, né, é engraçado, na hora de dar o tapinha nas costas, todo mundo dá, né? Eu puxo o saco, faz, acontece. Mas o que que acontece? Você se trabalha numa empresa que você sabe que seu chefe é reconhecidamente mau caráter, o que que vai acontecer, né? Você vai buscar sair de lá ou você não vai confiar nele, né? Você vai olhar para o cara assim e falar, ele vai te dar um elogio, você, sei, estou entendendo. Você não vai nem acreditar no elogio dele, entendeu? Sabe? Estou falando assim. A mesma coisa o negociador. O negociador, você vai ver, quando você está um tempo nisso, você vai ver que alguns clientes grandes, né, você encontra com pessoas algumas vezes. Eu vim aqui negociar o meu produto. Vou dar um exemplo. Né? Vamos pensar no agora é Big, aquele mercado Big, que é um mercado grande, tem até o Sam's Club, etc. As pessoas que negociam com o Sam's Club, né, com Big, com qualquer outro supermercado, vamos pensar qualquer outro supermercado Extra, ou qualquer outro supermercado, o que que acontece? Elas, como eles são clientes grandes, a ideia eles sempre vão querer manter o relacionamento com eles. Se você não for ético, o que que vai acontecer? Eles não vão querer mais comprar com você. Vão dizer para você assim, não, infelizmente, não quero, por trás vão falar, não quero mais saber de você, você vai chegar lá para oferecer teu produto, não, infelizmente a gente não quer comprar mais o teu produto, não. Entendeu? Não vai até colocar na pessoa física, mas vai virar para a pessoa e falar, olha, não dá para a gente negociar mais e pronto. E vai te dar um tchau seco, que a gente chama. Que é um abraço, até um dia, tá? Estou sendo polido com você. Outra coisa também é a questão da atitude em si. Quando a atitude é sua, tá? Existe uma coisa que a gente tem, que a gente às vezes até esquece que tem, chamada consciência. Quando a gente faz uma coisa errada, a nossa consciência cobra, né? E o que que acontece? A pessoa que faz, ela fica preocupada por questão legal, por questão da sociedade em si, da sua reputação, e por questão da própria atitude dela, que aquela atitude é uma atitude que ela não pode, de repente, contar para o filho dela ou para um amigo, alguma coisa, porque ela está fazendo uma coisa que ela mesma, no fundo, sabe que é errada, né? Então, alguém me perguntou numa sala, eu acho que foi de manhã, a pessoa perguntou assim, professor,
Esse negócio, quando eu estava falando de ambiente, né, aquelas atitudes do negociador, ela falou assim, esse ambiente não pode ser um ambiente muito discreto, não, senão as pessoas, acontece propina, corrupção, etc. Eu falei, olha, corrupção, propina, essas coisas, pode acontecer em qualquer lugar. Só depende de um aspecto, dos negociadores. Tem que ter um negociador que queira oferecer e, é óbvio, tem que ter um que queira aceitar, né? Aqui eu volto a dar a minha opinião, a minha vivência pessoal com isso, né? Eu trabalhei um tempo em licitação, né? Fui abordado inúmeras vezes por pessoas me oferecendo desde uma agenda até um telefone celular último tipo, um computador, né? E teve uma ainda que me fez uma oferta indecorosa, que me ofereceu um carro, tá? Eu não aceitei nenhuma delas. E as pessoas, esse cara me ofereceu o carro, ele foi até além, ele virou para mim e falou assim, olha, os seus antecessores, há 20 anos que eu negocio com a tua empresa, e os teus antecessores aceitaram. Como é que você, que está chegando agora, não vai aceitar? Eu falei, pois é, a decisão ela é minha. Você não vai durar muito tempo aí. O cara falou assim. Só para você ter uma ideia, tá? Eu nunca nunca peguei, divulguei, nunca falei com ninguém. Eu acho que agora eu estou falando porque eu não estou mais lá, mas não falo também, né, quem era o meu chefe, qual era o lugar, etc. Não, prefiro não dizer. Mas o que eu posso dizer para você? Eu nunca fiz, eu nunca aceitei. Esse cara chegou até a me ameaçar, usou até uma estratégia que a gente vai ver. Chegou até a falar, como é que pode? Isso aí tu não vai durar muito aí. Isso aí, poxa, como é que... Por quê? Porque ele sabia que ia perder, ele não tinha preço, ele não tinha nada que pudesse ganhar frente a outros concorrentes. Então, o que ia acontecer? Ele ia perder. Ele só ganhava usando subterfúgios, usando mentiras, usando subterfúgios, né? Tanto é que o que aconteceu? Ele acabou saindo, ele parou de negociar lá com a empresa que eu trabalhava, parou de negociar. E aí, o fato de ele ter parado de negociar e as pessoas já conheciam, eu nem sabia que elas conheciam, mas já conheciam fulano, o que aconteceu? Chegou aos ouvidos, boa noite, Igor, tudo bem? Chegou aos ouvidos das pessoas, tá? Não, sem problema, Igor, sem problema. Chegou aos ouvidos das pessoas, tá? Que o cara não está negociando. Aquele cara é corrupto, não está negociando, né, com a empresa. Por quê? Aí chegou no ouvido de alguém, tanto é que o dia que eu quis sair de lá, e eu fiquei anos lá, tá, pessoal? Eu quis sair, fui falar para o meu chefe, aí ele, não, vamos pensar, fica mais um pouco, não sei o quê. E aí, finalmente, eu fiz um concurso interno, passei, tá, para ganhar mais dinheiro, ganhar um pouco mais do que eu ganhava. E aí eu virei e fui falar com ele, falei, fulano, eu pretendo sair, você tem um mês para me segurar, põe alguém lá para aprender o serviço comigo, porque eu estou saindo, estou indo para outra área. E eu queria sair, estava há muito tempo lá já. É estressante essa parte de licitação. Quem trabalha com isso aí sabe que é estressante, que é tenso, porque tem prazo, você tem que cumprir os prazos legais, uma série de coisas assim. E aí o que aconteceu? Aí veio, né? Aí veio e esse chefe me chamou, aí falou assim, olha, você quer ir por quê? Eu falei, porque eu vou ganhar mais. Quanto você vai ganhar mais? Eu vou para tal, né, tal posto. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu cubro. Eu te dou hora extra, você vai ficar fazendo hora extra direto aí. Com hora extra você vai ganhar mais do que se for para lá. E pior que ganhei mais mesmo, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui ficando mais tempo, até que teve uma hora que aí eu falei, você já me segurou aqui mais 2 anos, agora está na hora de eu ir embora, entendeu? Mas por quê? Porque eu criei uma reputação ao não aceitar essas coisas, que outros antecessores, segundo aquele cara, que eu nem sei se é verdade, né, porque não veio à baila, mas, né, o cara negociava muito tempo realmente lá. E aí o que aconteceu? Eu fui ficando. Por quê? Porque a minha reputação, e tanto é que eu saí de lá, fui para outro lugar, e quando teve uma negociação grande, lembraram de mim e me chamaram para participar da negociação, do grupo de trabalho daquela negociação, tá? Inclusive escolhendo consultoria, como você já viu, a gente já falou na outra aula, e outras coisas mais, né? Ou seja, eu participei ativamente desse grupo, de uma coisa seríssima para a empresa, e eu trabalhava num lugar que não fazia isso, eu trabalhava com estratégia, não tinha nada a ver com aquilo, e me chamaram assim mesmo para fazer aquilo. Por quê? Porque a gente cria uma reputação ao ser ético. Então, mesmo aquele cara que supostamente é mal encarado, é bravo, é esquisito, é estranho, é não sei o quê, não sei o que lá, ou ele é duro, é áspero, mas, né, mesmo assim, mente, né, mente muito,
Mesmo assim, ele tem que se preocupar com a questão ética. Por quê? Porque ele tem que manter a reputação dele. As pessoas, elas negociam com caras duros, caras ásperos, com caras, né, durões, né, mas não negociam com caras que não tenham caráter e não sejam éticos. Tá? Então, isso é uma coisa importante frisar com você. Se você... Então, aqui a gente viu isso, né? Se não tiver amparado legalmente, não faça, né? Questão legal. Se a questão da sociedade não é aceita pela sociedade, não faça, porque a questão da tua reputação está em jogo. Tá? E se você não fica tranquilo com essa atitude, também não faça, porque você tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E você não pode ficar negociando com o cara pensando numa coisa que você fez antes e ficando chateado com isso, que é algo que você não pode contar para os seus futuros filhos ou para o seu cônjuge ou para um amigo, etc., porque te envergonha. Né? Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Eu gosto de começar a falar isso, por quê? Porque a gente vai ver algumas estratégias, vai ver algumas coisas, e se você for esse tipo de negociador, há uma tendência, tá? E às vezes, mas eu não sou assim. Tudo bem, você hoje não é assim. Mas dependendo da situação, dependendo da empresa que você caia, pode ser que você tenha que ser um negociador assim, né? Que tem que satisfazer os interesses próprios, tá? E não os interesses coletivos. Aliás, aqui tem muito mais, tá? Do que tem aqui, tá? Eu estou te dizendo que a quantidade aqui é bem maior do que a quantidade aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia. Aí você cai numa situação e aí, às vezes, aquilo que você está fazendo, mente, competitivo e radical, pode te inspirar a falar, já não estou assim, para que eu preciso ser ético? Não preciso ser ético, entendeu? E eu vou te dizer, mesmo nessa situação, você precisa ser, por causa da tua reputação, porque você não cresce nessa área de negociação se você não for ético, porque a reputação, ela nos precede, né? A nossa reputação nos precede. Fulano, conheço fulano. Tem gente que te conhece que você nem sabe que te conhece. A verdade é essa. Tem gente que já ouviu falar de você, e já falaram de você para ela. Eu costumo dizer, é até engraçado, às vezes eu ando em determinadas coisas, as pessoas vêm e falam meu nome. Fulano. Eu fico olhando para a pessoa assim, aí eu fico pensando, foi meu aluno? Né? E eu sou bom fisionomista, tá? Às vezes eu esqueço o nome, mas fisionomia eu guardo bem. Então, eu sei que um aluno meu, eu vejo 20 anos depois, 10 anos depois, eu sei, tu foi meu aluno, eu sei disso. Eu lembro, o cara fica até espantado, até se assusta, né? Foi meu aluno lá do curso tal, eu lembro, até do curso, lembro da onde, que situação, né? Foi até engraçado que até aí na nossa aula, né? Eu estava andando por aí, eu tinha sido coordenador de um curso, né, numa outra instituição, eu já comentei com vocês. E aí eu encontrei com uma ex-aluna minha, uma pessoa que foi para a rodada de negociação comigo. E quando eu trabalhei lá, como eu estava na coordenação, eu negociava, né, cursos, né, cursos de gestão pública, etc. Eu negociava cursos. Né? E aí o que aconteceu? Eu ia nos órgãos públicos negociar. E aí uma dessas pessoas que trabalhava no órgão público me reconheceu, falou, professor, não sei o quê, há quanto tempo. Eu lembrava dela, não lembrava do nome dela. Né? Não vou falar o nome para vocês. Também, mas agora eu sei o nome dela, eu lembrei. Mas, quer dizer, por quê? Porque a pessoa, às vezes, a tua reputação acaba ficando, as pessoas falam de você, comentam a teu respeito, entendeu? Mostram fotos, fulano, né? E aí fica nessa coisa, e aí a questão é, se você faz coisas boas, elas vão aparecer um dia, pode não aparecer na hora, mas elas vão aparecer. Agora, se vocês faz coisas más, coisas ruins, elas vão aparecer, mas vão aparecer mais rápido, entendeu? Então, fica a dica, né? Como o pessoal fala hoje em dia, fica a dica. Vamos lá. Técnica de negociação baseada em princípios, tá? Da HLE. HLE é Harvard Law School. Tá? O que é isso? É a escola, né, de jurídica, ou a escola jurídica de Harvard. Né? Então, o que acontece? Das maiores áreas que você precisa negociar é a área jurídica, tá? Principalmente no direito americano. Por quê? Porque existe um negócio chamado Tribunal do Júri. Né? Então, aqui a gente negocia com o juiz. Ele negocia com o juiz, negocia entre advogados. Lá, o advogado ele negocia com quem? Com um promotor e, principalmente, com o júri, que vai decidir a vida dele, a vida do seu cliente. Então, essa escola ela trouxe vários princípios, né? Uma negociação baseada em princípios, e aí com vários itens que você vai ver, né? Que são como se fossem insights, né? Para você pensar na tua negociação. Então, ele tem umas técnicas, né, sobre isso que a gente vai falar. Eu vou explicar cada uma, tá?
o que eu pediria para você? Eu vou tentar dar exemplos, né, de cada situação, mas se você tiver um exemplo de determinada coisa que você vivenciou, você, por favor, ligue o telefone, o microfone, já fala o telefone, liga eu ia falar, ligue já, lembra de uma propaganda? Ligue já, ligue já. Não, você liga o seu microfone e aí fala, olha, eu vivenciei uma situação assim, 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 porque eu quero agora uma aula dialogada, tá? Eu acho que a gente pode fazer agora uma aula dialogada, porque vocês, né, trabalham, então vocês têm experiência nessa área, tem mais até do que o pessoal da manhã, tem menos gente que trabalha, tá? Então vamos lá. Então vamos começar, tá? Primeira coisa que você faz quando começa uma negociação, segundo essas técnicas, você avalia a importância da substância em relação à relação, tá? E aí, com base nisso, você vai definir a estratégia. A gente vai falar de estratégia, mas só para você entender. Você vai desassociar as pessoas do problema. Como assim? Às vezes, o outro negociador é um cara áspero, é um cara bruto, é um cara agressivo, tá? E aí você fica, pô, fulano, não vou falar com fulano. Poxa, não quero falar com fulano. E o que eu estou fazendo isso? Eu estou personificando a negociação. Eu estou colocando a negociação com a cara do fulano que vai negociar comigo. E eu tenho que esquecer isso. Eu não posso personificar. Eu tenho que dizer o que eu preciso. O meu objetivo é o quê? Vender isso? É comprar aquilo? Então, esse é o meu objetivo. Esquece quem vai negociar com você. O Bruno saiu. Bruno, volte. Bruno, volte. O que melhorou? Normal? Melhorou? Não. Ah, tá. Desculpa, estamos falando do microfone. Beleza. E aí, o que acontece? Você tem que avaliar, primeiro, você vai entrar para ganhar, independente do que seja, do que vai acontecer, ou você vai precisar negociar de novo com aquela pessoa. Então, a primeira coisa que você pensa é isso. Vamos dar um exemplo. Eu presto consultoria, vocês sabem disso, já comentei com vocês, né? E dou aula e faço também do ministro Educação Corporativa, eu dou curso em empresas, tá? Faço isso também, tá? Faço curso livre, uma série de coisas, aí eu trabalho com isso já há bastante tempo, né? E com consultoria desde 2012, com aula em empresa e curso específico, curso de extensão, graduação, pós-graduação, também trabalho há bastante tempo com isso, tá? Desde 2008, né? Aí o que acontece, pessoal? Antes eu fui também, eu acho que eu comentei com vocês, eu fui educador corporativo de 2002 a 2009, e foi quando a primeira vez eu fui no susto, e depois eu gostei e continuei a ser. Mas o que acontece? Você vai negociar, por exemplo, com um ente público, seja ele qual for, né? Eu presto consultoria, acaba de vez em quando aparecendo alguma coisa com um ente público para fazer, né? Com alguém do governo. Aí eu vou lá, vou fazer a consultoria. O que acontece? Por que eu estou falando do governo? Vou explicar. A ideia é o quê? Não é você manter uma relação, é um bom cliente. Ele paga, né? E normalmente os valores, né, para o governo, o que acontece? Normalmente, apesar do valor ser normal, etc., às vezes os trabalhos são grandes, né? Existe uma hora, né, hora de consultoria que é estabelecida, então os consultores cobram mais ou menos a mesma coisa, né? Os que cobram muito abaixo, os clientes desconfiam, então tem um padrão. Então o que acontece? Você, eu quero um negócio de 300 horas de consultoria, você vai cobrar 300 horas, né? O que acontece? O governo costuma cobrar mais horas, né? Costuma, não que você vai pagar mais, não, você vai cobrar mais, não, você cobra a mesma coisa. Só que o governo, enquanto você, para uma empresa, né, a empresa tem 100 funcionários, o governo tem o quê? 1.000, 5.000, 6.000 funcionários, né? Em determinado órgão. Então, o que você vai fazer? Você vai oferecer, olha, tá bom, 300 horas, não sei o quê, vou dar não sei quantos cursos, você vai montar e vai dizer. Só que o que você vai fazer? No caso do governo, você quer trabalhar de novo para ele. Se você fizer besteira, você vai se queimar. Aí não vai se queimar com um órgão governamental, você vai se queimar com vários, porque eles falam entre si. Porque fica um cadastro lá de como é que foi a experiência com a empresa tal, foi satisfatório, entregou em dia. E tem umas perguntinhas que os caras respondem e eles ficam com isso guardado. Tá? Além disso, tem a própria rádio corredor, ou a radiotelefonia, que eu brinco, né, que fica o pessoal ligando um para o outro, não sei o quê, pô, fulano, e ciclano, aquilo. Então, por mais que você diga que você queira ganhar a negociação, você vai, poxa, é bom trabalhar para o órgão tal, que vai ficar bom no teu currículo. Então, você começa a pensar nessas coisas, aí você fala assim, eu não posso só ficar na substância, eu vou ter que priorizar também a relação, eu vou ter que manter uma relação.
Aí o que acontece com a estratégia? Você já vai ter uma alteração na estratégia que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, vamos explicar o primeiro. Alguém tem alguma experiência nessa área aí que a gente queira falar? Tem? Não tem? Natália colocou mais. O que é mais? Mais é o que, Natália? Mais. Estou vendo aqui. Tá. Não tenho. Ah, não, tudo bem, sem problema. Então, tá, eu pensei que fosse alguma coisa para eu fazer aqui, por isso que eu perguntei. E aí, então, tudo bem. Então, vamos adiante, tá? Outra coisa, você tem que saber diferenciar as posições de interesses e concentrar-se nos interesses. Ou seja, o cara, às vezes, tem uma posição ríspida com você, porque ele às vezes, ele está pressionado. Tá? Vou dar um exemplo, né? Nessa negociação que aconteceu comigo hoje, a pessoa estava pressionada por um prazo e virou para mim, até eu já comentei com vocês, não é a primeira vez que acontece, eu preciso que você faça isso nesse tempo, e é um tempo que eu costumo não fazer, porque é muito exíguo, a qualidade pode comprometer a qualidade do meu trabalho. Então, se é assim, o que eu faço? Eu tenho que analisar e verificar algumas coisas, alguns dados, né, para saber que nível de profundidade a pessoa quer, como é que vão ser, né, o que eu vou ver. Ou seja, eu tenho que desenhar o meu escopo, né? E ao desenhar o escopo, eu vou ter que pensar no meu interesse, ou seja, qual o meu interesse naquela negociação, tá? O que eu vou ganhar? O valor que eu vou ganhar compensa fazer aquilo ou não compensa fazer? Né? Vou dar um exemplo agora, né? A gente está vivendo esse momento de coronavírus, né? Que todo mundo só fala disso. Eu nem ligo a televisão, você liga a televisão, só ouve falar disso. Tudo bem, é algo que preocupa, né? Inegável, preocupa. Mas, poxa, as pessoas vão ficar mais preocupadas se ouvir isso o tempo todo, né? Pensa bem. Então, quanto menos você ouvir, leia, né? Leia. Já sei. Você vai ver que tem muita repetição, que as pessoas vão falar muitas coisas, né? Repetidas, e aquilo acaba te minando, né? Então, isso é uma estratégia de negociação também, tá, pessoal? Pior que é. O fato de você ficar toda hora batendo na mesma tecla, a gente vai ver aqui, tá? É uma estratégia de negociação também. Tem um propósito, né? E qual o propósito? É um interesse. Há um interesse, né, que está por trás disso. Pode ser um interesse bom. Qual o interesse bom? Um interesse bom é que realmente o DF não tenha casos, não tenha isso. Ótimo. Pode ser esse o interesse. O que eu quero dizer para você é que por trás de toda negociação há um interesse, seja ele qual for, entendeu? Por trás de uma negociação há um interesse. Pode ser um interesse bom, um interesse social, pode ser outro interesse, né? Você agora saindo, né, indo para a nossa vida, na nossa vida. Você ao negociar, o que acontece? Você vai negociar, está frente a um outro negociador, e aí o que você vai pensar? Qual o meu interesse nessa negociação? É vender isso? É vender muito? É vender caro? É vender barato? É vender a um preço normal, um preço concorrencial? Qual é o meu interesse por trás disso? É fundamental você estabelecer, antes até de planejar. Você estabelece qual é o teu interesse frente àquela empresa, dela comprar o teu produto, comprar o teu serviço. Por quê? Você pode ter um interesse, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um livro, eu tenho um livro publicado, né? Acho que eu até mostrei na sala, sobre segurança da informação, porque eu trabalhei, na época, 4 anos no núcleo de segurança, né, de uma grande empresa. Inclusive, eu era tipo caçador de hacker, tá? Para você ter uma ideia. E aí eu descobri muita coisa sobre segurança nisso. E isso até hoje tem gente que me chama para fazer serviço nessa área. Então, a minha consultoria também aborda esse tipo de serviço. E aí, por que eu estou explicando isso tudo? Porque o que acontece? Um dos interesses com o meu livro, né, era passar informação para quem não tinha. Por quê? Porque eu tive que pegar informação, não tinha informação na época, o meu livro é de 2004, tá? Não tinha muita informação sobre isso. Tinham 2 livros nacionais, né, que na verdade eram traduções de livros estrangeiros. E o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de várias coisas estrangeiras e traduzi em espanhol, que é difícil, traduzi em inglês, que é um pouco mais fácil. Peguei algumas coisas até em outros idiomas, né? E não tinha Google Tradutor, tá, pessoal? O Google Tradutor era bem fraquinho. Então, a tradução foi na marra mesmo. Depois do italiano, eu não sei o quê. E aí eu fui montando. E, ao final disso, fiz um trabalho. E o meu objetivo qual era? O meu objetivo era divulgar aquelas informações para as pessoas que procuravam, até para ajudar
porque era um momento, né, um momento onde tinha muita fraude de internet, muita coisa assim. E aí eu falei, poxa, vamos ajudar. O que aconteceu com o meu livro? O meu livro foi usado para concurso. Foi usado na empresa que eu trabalhava para fazer uma certificação em segurança. Então, poxa, foi além do que eu esperava. Mas eu tinha um interesse. Qual interesse? Eu só tinha um interesse de divulgar. Tanto é que o livro era baratinho, acabou rápido, esgotou, foi vendido na Cultura, na Nobel, esgotou o livro. Então, não estou fazendo propaganda do livro, tá? Quero deixar claro, mas eu tinha um interesse com o livro. Tá? E qual o interesse? Né? O interesse era que eu pudesse ajudar de alguma forma, que eu pudesse ser conhecido. Era o interesse, entendeu? Porque você trabalha numa área de segurança e dificilmente as pessoas te conhecem, né? E quando conhecem, pode conhecer negativamente, ou seja, o bandido fala, aquele cara ali, ele é um cara que é contra mim, entendeu? E quando o meu objetivo não era esse, era que ele precisa de segurança, eu estou aqui, eu conheço um pouco, eu posso ajudar. Era esse na época, né? Então, às vezes você tem um interesse. Então, o interesse não era ganhar dinheiro com livro, era mais divulgação daquele conhecimento que eu tive que aprender por causa da força da posição que eu tinha na época. Tá? E aí o que aconteceu? Aquilo tomou um outro vulto, ou seja, às vezes você vai com interesse para a negociação, e aí eu trago para cá agora, eu falei de várias coisas, agora eu vou trazer para cá. Eu tenho um interesse na minha negociação, e aí o que acontece? A pessoa fala alguma coisa, e aquilo que ela fala, às vezes, vai além do meu interesse. Ou seja, ela está me dando algo que nem eu pensei na hora que eu fiz o planejamento. Já aconteceu. Uma vez eu fui chamado para fazer um trabalho pequenininho, fazer uma palestra numa empresa. Eu fui fazer uma palestra. Eu gosto de contar coisas pessoais, viu, pessoal? Para você se achar também, tá? Mas a gente pode dar outros exemplos. Eu vou dar outros exemplos, com certeza, de coisas que eu não vivenciei. E eu dou exemplos que estão nos livros e outras coisas mais. E aí o que acontece? Isso aí existe, está num livro, tá? Estou só trazendo para você. Tá? O que eu estou dizendo, eu estou recheando com os meus exemplos. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa traz na mesa de negociação algo que você não esperava. Então eu fui fazer uma palestra, aí eu acabei de fazer a palestra, a pessoa falou, poxa, teve uma coisa que você falou aí que nos preocupou, que a gente está vivenciando justamente essa situação aqui na empresa. E aí aí ele virou para mim, na época eu nem falava, eu era professor, aliás, eu me apresento como professor, tá? Nem como consultor eu me apresento como professor, porque eu acho que a gente vai falar sobre isso. É uma questão de você... o professor ele é mais bem visto que o consultor, né? Eu sou as duas coisas, mas normalmente é. Por quê? Porque existem consultores e consultores, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Ele falou, poxa, eu não sabia. Ele virou para mim e falou, você estava com uma pessoa que tivesse esse conhecimento para fazer isso aqui, você pode? Aí eu falei, pode, a minha empresa, inclusive, faz consultoria. Que ótimo, não sei o quê. E eu arrumei um trabalho muito maior do que aquele trabalhinho pequenininho daquela palestra, foi uma vez uma palestrinha de 1h40, acabou, pronto, né? Então, às vezes, você vai para uma negociação, você vai para um negócio, vai para alguma coisa, achando que você vai ganhar aquilo. E chega na hora, o cara te oferece algo muito maior. Já aconteceu comigo, tá? E o que você tem? Você tem que ter os ouvidos abertos, né? E apesar de você ter um interesse, a verdade é, nunca vá para uma negociação, tipo, eu vou lá para ver qual é. Não faça isso, tá? Vá para lá com um interesse específico, mas tenha a mente aberta para ouvir outras coisas, tá? Então vamos lá. Outra coisa, identifique e priorize suas eventuais moedas de troca. Por exemplo, chegou a um certo ponto da negociação, você viu que não vai sair. Por quê? A gente vai até ter um slide sobre isso. Se der tempo, a gente fala sobre ele. Se não der tempo, a gente fala na próxima aula. Você vai com um preço mínimo e um preço máximo, tá? Que você tem que pagar ou que você vai, né, vender. Então, você tem um preço mínimo e um preço máximo. O cara também vem com preço mínimo e um preço máximo. Quando há uma interseção entre o teu e o dele, há um negócio. Só que, às vezes, não há interseção. Às vezes, o teu preço mínimo está acima do máximo que ele quer pagar. E, às vezes, o teu preço máximo está acima do mínimo que ele quer vender. Perdão, está abaixo do mínimo que ele quer vender. Então, o que vai acontecer? Não vai ter negócio, né? Só que aí o cara te oferece uma outra coisa. Ele vira e fala assim, tudo bem, esse negócio aqui, olha, só posso fazer isso, só posso pagar isso, eu já tenho um preço, já tenho alguma coisa, mas, além disso, você, por exemplo, vai poder vender teu livro no final,
né? Você pode fazer um standzinho, uma banca, e vender teu livro. Aí você fala, o preço não está bom, mas eu vou divulgar, né? Vou fazer uma palestra, fazer uma apresentação da consultoria, mas eu vou poder vender o livro no final. Ah, tá. Você verifica, tá? Ah, é legal, posso fazer. Entendeu? Então, às vezes, é oferecido alguma coisa que não é financeira, né? Por isso que é uma moeda de troca. Às vezes, por exemplo, é prestígio. É uma empresa grande, tá? Acontece muito nos Estados Unidos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma empresa enorme, né? Uma loja, aquela que vende tudo, não vou falar o nome, mas aí tem uma empresa enorme lá, que vende muito, que é famosa. Se eu abrir o microfone para vocês, você vai lembrar até do nome que você, com certeza, foi uma das lojas que você foi lá. Que o brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, tem 3 lojas que ele sempre visita. E essa é uma das 3, tá? Para compras, claro. E aí o que acontece? O que o cara quer? Ele criou um produto novo, mas o produto ele sabe que é bom, né? E aí ele vai nessa empresa, que eu não vou falar o nome, quase que saiu, chegou na ponta da língua aqui para sair, mas não saiu. E o cara oferece. Aí o cara da empresa fala assim, não, esse preço que você quer, minha margem é mais alta. Não dá para eu comprar. Ah, mas o que você vai fazer? Não, mas eu vou botar um quiosque, eles chamam de tem um nome, né? Eu esqueci o nome que tem. É como se fosse não é um quiosque, não, é um totem cheio do teu produto, né? Que tem um banner, está todo configurado e tem o teu produto, tem um nome que dá em marketing. Quem lembrar pode falar aí para mim. Então esse totem que tem é como se fosse assim um armáriozinho, você tem um produto e tem um vídeo passando, ou então um banner, né? E aí nesse banner explica as características do produto. E aí o que acontece? O cara fala assim, mas eu vou botar esse totem bem na entrada da minha loja. Aí você fala, poxa, eu estou ganhando muito pouco, muito aquém do que eu queria, mas todo mundo vai conhecer esse produto. Será que não é vantagem? Então, é uma moeda de troca. A gente vai falar de moeda de troca mais adiante, por isso que eu botei até outra cor, para você não ficar preocupado. Mas o que é moeda de troca? É quando você vai ver que não fecha a negociação, não vai fechar, e a pessoa te oferece uma coisa que essa coisa é interessante para você. E aí você fala, não, então eu vou reconsiderei e vamos fechar. Tá? Então, outra coisa, por exemplo, estabeleça os objetivos e o campo da negociação. O que é os objetivos? O que você quer com aquela negociação? A tua intenção, teu interesse, né? Como é que você vai chegar nos objetivos? E o campo da negociação é o quê? É aquela margem, como eu comentei com você, a tua margem máxima, né? Ou seja, o preço concorrencial, né? Que é o que os teus concorrentes vendem, um exemplo, ou que é vendido no mercado, o preço máximo de mercado, que você pode chegar até lá. Acima daquilo você não vai chegar, é difícil, né? Você vai chegar no máximo, ao preço máximo que aquilo é comercializado no mercado. E abaixo, se o produto é parecido, né? E abaixo daquele mínimo, você tem prejuízo ou você ganha algo insuficiente se você considerar o que você paga de custo, de insumo, de etc. Então, o que você faz? Você vai estabelecer o campo de negociação, ou seja, o limite máximo que você acha que pode chegar e o limite mínimo que não pode ser abaixo disso, senão você perde dinheiro ou você praticamente está pagando para vender o produto para o cara. Tá? Então, isso é fundamental para você, no início do teu planejamento, você estabelecer e antes de ir para a rodada de negociação. Tá? Porque depois que você está lá, não, na hora eu vejo, esquece, porque na hora da tensão, o cara te analisando, dando contra-argumento, você vai ficar assoberbado lá, vai ficar tenso, e aí, se você não calculou teu objetivo, o campo de negociação, você vai ficar gaguejando, vai pegar o telefone para ligar para alguém, vai fazer alguma coisa, e não vai pegar bem, vai acabar não fechando a negociação. Tá? Então, isso aí você estabelece antes, sempre. Depois, cria opções que sejam mutuamente satisfatórias. Pensa bem, é o inverso da moeda de troca, né? Você vai oferecer algo que para o cara seja bom e para você não seja tão ruim assim. Entendeu? Por exemplo, né? Até eu comentei que tinha um produto aí, um negócio de tipo uma esteira que você subia, ela tremia, né? Eu comentei com você, que era um bicho enorme. Agora fizeram uma menor, mas era um negócio enorme, tá grande, pesado. E aí o cara começou a vender, falava assim, tudo bem, eu vendo a esteira, mas eu não pago frete. A pessoa começou a vender isso aqui, né, no Brasil. E aí a pessoa fala, tá bom. Aí quando eu ia ver o frete, por causa do peso, por causa disso, por causa daquilo outro, era absurdo, né? Precisava de 3 pessoas para carregar, o negócio era muito pesado, primeiro, né? Aí o pessoal, não dá para fazer isso não. É por quê? Porque esse negócio, o frete invalidava o preço daquilo, tá? Aí depois fizeram modelos menores, melhor. Para você ter uma ideia, isso daí existe há mais de 10 anos, 15 anos. Né? E aí, só que na época era um troço, era um trambolhão, o negócio só tinha em grandes academias.
Não era tão caro, só que era difícil de manusear, era pesado demais, né? Eu brinco que era um peso quase de um caixa eletrônico, de tão pesado que era. Então, aí depois mudou, melhorou, foi melhorando. Mas a ideia é o quê, pessoal? Eu tenho que levar uma contraproposta, algo, né, que, mesmo se não fechar, é o meu plano B. Ah, não fechou. Mas, poxa, apesar de não ter fechado, eu trouxe isso aqui, o meu teu as da manga, né, para jogar na hora e falar assim, mas eu estou te oferecendo isso aqui. Não é bom para você, não é interessante por causa disso, disso, daquilo. Eu não posso pagar o que você quer, mas eu estou te oferecendo isso, esse detalhe aqui. Eu acho que isso aí é legal para você, é interessante, não é? Essa visibilidade. Quando eu falar de moeda de troca, a gente vai falar sobre isso. Ou seja, você tem que ser tanto aberto a ouvir, quanto você tem que ser também se preparar para falar, né, para a negociação não travar. Tá? Outra coisa, ao longo do tempo, isso é claro, não começa... Inicialmente, né, você começa imitando. Então, eu vou te dar várias técnicas, várias coisas, vou falar de experiências pessoais minhas, e aí, se você não tem experiência e, de repente, é colocado para negociar, você começa imitando o que alguém te falou, que fala que funciona, ou então, você leu um livro, foi legal, até trouxe um livro depois para mostrar para vocês, que eu comentei na aula passada, cadê ele? Está aqui. Então, o que acontece? Você se preparou para aquilo, né? E aí você se preparou para fazer aquilo. Chegou na hora, não era bem assim, aí você perdeu a negociação. O que você vai fazer com aquilo? Ah, não, vai chorar, vai para um canto, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Aonde foi que eu errei? Né? Tem até uma música, onde foi que eu errei? O que o cara fala? Ele vai olhar, poxa, eu fiz isso, o cara agiu dessa forma, ele tinha um estilo assim. Aí você vai enquadrar nessas coisas que a gente está falando, e aí você vai falar assim, puxa, é verdade, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. O que vai acontecer? A segunda vez você vai errar menos. A terceira vez você vai errar menos, um belo dia, puf, deu certo. E aí o que vai acontecer? Você vai desenvolver o teu próprio estilo de negociação, a tua própria abordagem, a forma que você vai chegar. Como eu falei, os negociadores mais antigos, o cara não é tão duro assim, ele não é tão áspero, ele é um cara afável, sabe, um amiguinho, ele é um cara gente boa, para você ficar sem graça dizer não para ele, tá? Até a gente comentou, né? Até tem estratégia, a gente comentou na nossa última aula, tem estratégia até de lojas, que a pessoa chega lá, a mulher, eu sou tua amiga, ficou lindo em você, ficou maravilhoso, foi isso, foi aquilo outro, né? Eu vou pegar outra, a mulher experimentou 20 vestidos, ela olha e fala, meu Deus do céu, eu tenho que levar alguma coisa, olha a pessoa, coitada, ficou o dia inteiro comigo aqui, olha só. Aí a pessoa vai e vende, é uma estratégia. Aí você fala, puxa, professor, eu caía nessa, é uma estratégia de venda. Tem várias, né? Funciona muito, você vai ver isso muito com loja de sapato, né? E loja de roupas de grife mais famosas, você vai ver muito. Você procura reparar, tá? Acontece. É uma estratégia. A gente vai falar sobre estratégia mais adiante. Por enquanto, a gente está falando de técnica. Vamos lá. Descubra e use os critérios que sejam imparciais, ou seja, você tem que evitar colocar emoção de início. No final, até você pode, mas evita botar emoção, né? E usa critérios imparciais, com aquilo que eu estava comentando com vocês. E às vezes chega uma pessoa fala assim, meu produto ele é bom. Bom não é um juízo de valor? Então você tem que provar que ele é bom. Você vai pegar um papel e falar assim, olha, né, meu produto é bom porque ele faz isso, está vendo? E a maioria das pessoas gosta disso. Tem uma pesquisa aqui do Instituto, não sei o que, o Instituto Bom Gallup, o Instituto desse famoso, né? E você fala assim, olha, está vendo essa pesquisa aqui? Segundo essa pesquisa, a maioria dos consumidores, usuários, preferem produtos que façam esse tipo de coisa. Pois é, o meu produto faz. Então, a maioria gosta do meu produto. E aí, você não se interessou? E aí explica, entendeu? Ou seja, você tem que usar critérios, né, que não seja assim, eu acho meu produto muito bom. Aí o cara vai falar, por que teu produto é melhor que o outro produto que é mais barato? Por que aquela coisa que você falou aí, que é vital para o seu produto, que o outro cara também faz, qual é o teu diferencial? Né? Então, você tem que ter um critério imparcial, você não pode dizer o que você acha das coisas. Né? Então, você tem que dizer de uma forma imparcial, aquilo que as outras pessoas pensam, ou que elas já experimentaram do teu produto, do teu serviço, etc. Então, a ideia é que você traga dados, né? Traga não só argumentos, mas também dados. Né? Critérios que sejam imparciais, ou seja, que não levem à dúvida, que não ache que não, você está falando isso porque você é suspeito, né? Porque você está vendendo um produto. Né? Então, a ideia é que você vá por aí. Outra coisa, analise as suas fontes de poder e as fontes de poder da outra parte.
Como assim, professor? Tem coisas que você pode usar como argumento, né? Que vão fortalecer o teu argumento, que vão fortalecer teu posicionamento diante da negociação. Por exemplo, digamos que você tem um preço muito bom, teu preço é excelente, é um dos melhores preços do mercado. É uma fonte de poder na negociação. Por quê? Quando o cara falar qualquer coisa, você fala, pois é, mas o meu preço é melhor. O cara fala, mas o fulano de tal vende isso. Pois é, mas o meu preço é melhor que o do fulano. Ah, é? Quanto é melhor? É melhor. E a ideia, você já fez o seu dever de casa. Você sabe o quanto o teu produto é mais barato que o do fulano. Outra coisa, às vezes não é por isso, é por diferenciação. Ah, não, eu compro só do fulano. Fulano é muito bom, o produto do fulano é ótimo. Pois é, o meu produto, ele faz isso e o do fulano não faz. Entendeu? Aí você não precisa dizer que o do fulano não faz, você vai dizer, o meu produto faz um pouco mais do que isso, né? Ele faz isso também. Já que ele falou, né? Aí você vai nas características e fala. Então, o que é isso? É uma fonte de poder, é algo que você tem, que você pode usar na hora certa. E você tem que analisar a outra parte também. Por exemplo, eu fui fazer uma negociação hoje, e era uma instituição grande, famosa em São Paulo, né? E fiz por telefone, tá, pessoal? Por telefone, né? Não fui lá não, nem né, veio ninguém aqui. E aí o que acontece? A gente conversou, né? Até uma coisa que não teve jeito, né? Porque em momentos normais, ou eu iria lá, ou ele viria aqui, ou a gente faria outra forma de contato, né? Mas aí o que aconteceu? Uma instituição grande de lá, então eu falei, eu tenho que pensar, não é qualquer uma, né? Não é uma... Então, ele tem as suas fontes de poder também, tem uma quantidade grande de alunos, eu falo, realmente, não sei o quê, entendeu? Mas não é daqui, de São Paulo. Mas aí o que acontece? São fontes de poder, são coisas que ele tem a favor dele. Assim como você tem coisas a teu favor, eu dou aula há muitos anos, eu já fiz muito esse tipo de trabalho, e já fiz aquele outro tipo de trabalho. Então, quer dizer, existe todo um arcabouço de coisa a teu favor e, claro, a favor da outra parte também. E numa rodada de negociação, elas têm que ser usadas. Para isso, eu tenho que saber o que eu tenho de bom e saber o que o outro tem de bom e de ruim. Saber o que eu tenho de ruim também é bom. Tá? Vamos lá. Administre muito bem o seu tempo de negociação. É aquilo que a gente já comentou várias vezes. Né? A gente já falou que tem atitude. Muita gente perde muito tempo no raporte, né? Já teve um caso comigo, né? Já falei para vocês, né? Que o cara começou a falar, acho que eu não falei, o cara começou a falar da vida dele, da mulher dele, do cachorro dele, do que ele fazia, que ele pescava, o que ele estava fazendo? Uma estratégia para me descontrair, para dizer assim, pô, esse cara é gente boa. É uma estratégia, tá, pessoal? O cara mesmo falou da vida dele porque ele é louco. Ele começou a falar da vida dele porque ele é um cara louco. Não. Ele falou para me deixar legal à vontade. Eu reconheci estalo. Sei, entendi. Né? Que pareceu amiguinho. Aí tudo bem, eu fiquei ali ouvindo, né? Não sei o que, bobagem. Só que ele entrou num assunto, né? E aí tem assuntos que envolvem o emocional, e a pessoa entrou e não quis sair. E eu, claro, até por estar numa negociação, eu dei uma de bom ouvinte, né? Eu sou, às vezes eu tento ser. Aí eu, puxa, é verdade, poxa, é isso mesmo, você fez isso, puxa, não sei o quê. Aí eu dei corda, aí piorou. O cara foi falando, falou de tudo. Tá? Eu sabia do que ele quis me falar da vida dele, né? Eu sempre falo isso. Sabia de muita coisa assim, em pouco tempo. Só que passaram-se 2 horas, né? E aí ninguém falou do que deveria falar da negociação em si. E eu tentava voltar, falava assim, mas fulano, e aí, vamos ver teu produto? Não, só um instantinho que eu vou terminar o assunto, a gente vai ver. Aí eu falei, pois é, eu tenho uma reunião agora, eu tinha mesmo, tá? Não estava brincando, eu tinha avisado para ele antes que eu tinha reunião, passou o tempo e passou voando, né? E aí, como é que a gente faz? Eu falei assim, a gente pode marcar outro dia, você me liga, né? Aí o cara, tá bom, vou te ligar, também tô com umas coisas para fazer, ou seja, já errou aí, né? Você saia de um encontro com outro alinhavado. É uma dica que eu já te dei. Mas tudo bem, o interesse era mais dele do que meu. Eu falei, beleza, vamos. Então vamos marcar. E aí ele demorou um tempão para marcar, tentou marcar. No final, eu acabei tendo esse segundo encontro com ele. E aí eu fui mais objetivo, né? Dei uma de tira mal. Você vai ver aí como é que é. Não, vamos lá, para ele não. Né? Já falou disso, vamos direto. Mas de uma forma educada, tá? E aí o que acontece? Se você não administra o tempo, você não tem tempo suficiente para negociação. A gente já falou sobre isso. Acabou. Invista tempo em obter previamente informações. Tá? É uma coisa que a gente já falou, eu volto a falar. Isso aí, está vendo? É uma técnica, tá? Do Harvard Law School. Então, a gente está falando dessas técnicas. Você vai ver que algumas coisas se repetem, tá? Em algumas técnicas. E por que se repetem? Porque elas são importantes. Essas coisas que se repetem,
A ideia é que você, na tua estratégia pessoal, a que você formular, contenha. Por quê? Porque já é comprovadamente, né, já comprovadamente dá certo, funciona. Por isso que você está vendo aqui, está vendo lá, vai ver em outras estratégias algumas coisas. Aí você vai ver, puxa, tem coisa que se repete. Se se repete, é mais importante, porque está em várias estratégias diferentes. Então, invista tempo em obter previamente informações, né? Ou seja, às vezes você não tem fonte. O que você vai fazer? Você vai ligar para o cara, vai ligar para a empresa dele melhor, vai falar, e aí, quem é que vende produto X para você, ou quem faz o serviço X? Né? Vou dar até um exemplo de um aluno aí, né? Vamos saber. E aí, quem é que aluga carro para você? Quem é que... Você aluga a frota de quem? Né? Aí o cara, de tal. Vocês estão satisfeitos com ele? Então. Mas tudo bem, não tem nada que chateie. Não, mas ele demora a trazer o carro, os carros eles demoram a lavar, sabe? Sei lá, quando tem motorista, né? O motorista falta muito, o motorista não aparece no horário certo, o fulano chama, o diretor chama e o cara não vem. Então, você não está anotando, tá? Você está falando, está anotando. O que vai acontecer? Esses pontos você vai atacar. Se você também não tem, meu motorista também costuma chegar atrasado, sei que lá, babá, você vai montar, falar, contrata outra pessoa, ou então fala com a pessoa que você está contratando, você já está contratado, você não vai poder atrasar na empresa tal, tudo bem, você chega tanto tempo antes, eu vou cobrar. Então, aí você chega na rodada de negociação e fala, pois é, nossos motoristas não se atrasam, né, claro, se não se atrasar mesmo, né? A gente lava os carros toda semana, tal dia, a gente faz. Então, o que você fez? Você já pegou e você vai falar como se fosse só vamos dizer, só enfatizando o que você tem de bom, né? Só que, na verdade, você está o quê? Você está respondendo a cada informação prévia que você pegou. Então, o cara já fica, poxa, é verdade, você faz isso? Poxa. Ou seja, ele nem pede para você fazer, você já disse que faz. Aí o que o cara fala? Beleza, vamos assinar, né? Aí é muito interessante isso, tá? Já aconteceu comigo, já usei, já funcionou, tá? E eu fiz assim com um telefonema para a secretária do cara. Aí o cara não estava, foi a minha sorte. Aí eu virei para ela, poxa, você pode me ajudar? Todo educado, né? Tinha uma voz, que voz, né? Tem isso também. Mas não se preocupe, lembra, você sai das pessoas e vai para os interesses, né? Aí você vem e fala assim, vem cá, fulano, mas vocês têm uma empresa, vocês têm outra empresa, né, que faz isso para vocês, né? Temos sim. E aí, como é que essa empresa, vocês estão satisfeitos? Olha, o fulano tem muitos aborrecimentos com eles, porque eles marcam reunião, não vêm, eles vão fazer um negócio, não trazem material, ficam pedindo aqui. Então, quer dizer, ela foi me entregando várias coisas. É claro que eu fui amistoso, conversei com ela antes, falei, poxa, o fulano não vai chegar, não precisava falar tanto com ele, você pode me ajudar? E aí eu fui, né? Eu usei até uma prática de engenharia social, um pouquinho de PNL, a gente vai falar um pouquinho de PNL, né? Todo mundo sabe o que é PNL, Programação Neurolinguística, todo mundo sabe. Tem alguém aí que não sabe o que é? Diz assim, então, não sei. Aí eu continuo. Ótimo, beleza. O que é PNL? Olha só que é bacana, viu? Eu vou explicar, a gente vai falar disso várias vezes durante o curso, por isso que é interessante a gente falar. PNL é o seguinte, como é que começou a PNL? Eu gosto sempre de falar isso. Um cara, um psicólogo, né, famoso, ele começou a analisar e verificar que determinadas pessoas tinham uma facilidade de discurso, de comover outras pessoas e de fazer com que as pessoas fizessem o que elas queriam. Tá? E ele começou a analisar. Ele analisou vários personagens, analisou Martin Luther King nos discursos, analisou o Hitler, os discursos de Hitler, analisou Mussolini, analisou a série, todo mundo fala, o Hitler é terrível, era realmente terrível. Mas ele convencia as pessoas a fazer coisas terríveis também. Né? Então, ele tinha um poder de convencimento, apesar de você vai dizer, mas foi a situação da Alemanha, porque a Alemanha foi destruída na Primeira Guerra, ajudou, mas não tira o mérito do cara. O cara era um negociador excelente. Ele fazia as pessoas fazerem o que ele queria, mesmo as coisas não sendo moralmente aceitas. Ele fazia. Ele convencia as pessoas através do discurso, através dos filmes, através da máquina. Então, ele usou várias artimanhas para convencer as pessoas. Aí, o que a pessoa fez? Ela analisou e falou assim, mas o que esses caras têm em comum? Como é que é a fala do Martin Luther King? Que entonação ele usa? Que exemplos ele usa? Qual gestual que ele faz?
ou seja, a linguagem não verbal. E aí começou a analisar até os tons, sobretons do que ele falava, das frases, né, das palavras de efeito. E aí começaram a ver que tinha uma certa, como é que eu posso dizer, coincidência. Por exemplo, os oradores, eles sabiam exatamente o momento de parar para as pessoas baterem palma, os grandes oradores. Ele falava, ele falava, as pessoas... Eles viram que tinha uma cadência, tipo assim, uma cadência tensa, né, que a gente chama. E aí a cadência tensa, a pessoa leva as pessoas a se empolgarem, a entrarem naquilo. Então ele começou a ver. A PNL, ela cuida de várias coisas hoje. Ela cuida desde o momento, né, de você falar assim, e está muito envolvida no coaching. Então, você, o professor está falando de coaching, até me assusta. Calma, não se assuste. Eu já fiz curso de coaching também. Mas o que acontece? A PNL, né, ela está muito ligada ao coaching. Então, você, por exemplo, você quer uma pessoa que está se sentindo mal, está fracassada, está isso, está aquilo outro. Aí ela começa a dizer algumas coisas, faz aquela pose, não sei se você já ouviu falar da pose da Mulher Maravilha, aquela pose assim, que ela faz assim, né? O que acontece? São coisas que você faz que você se sente melhor. Assim como tem coisas que você pode fazer para outra pessoa se sentir melhor. O gestual, a forma de olhar, a forma de você gesticular, a forma de... Então, tem coisas que você faz, né? Na PNL, ela fala sobre isso. Coisas que você fala, coisas que você faz, ações que você toma, né? Que, de alguma forma, influenciam as pessoas e fazem as pessoas pensar diferente a teu respeito. Tá? Então, tem isso, a PNL faz isso. Tá? Então, o que acontece? Esse estudo, né, da PNL, ele está dentro também da negociação. Então, vão ter coisas, algumas atitudes que você vai tomar que, na verdade, vêm da PNL. Né? E, claro, ela surgiu com psicólogos. Hoje, ela é aberta para todas as áreas. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, se usa muito a expressão neurociência, que, na verdade, nada mais é do que programação neurolinguística, ou seja, PNL. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Entendeu aí, Leonardo? Podemos ir? Podemos? Eu sei que tem mais gente com dúvida aí, mas falei seu nome, né, que você perguntou. Entendido? Então, entendido. Vamos lá, vamos seguir. Mais alguma dúvida sobre isso? Quer que eu fale? Alguma coisa? De nada, disponha. Então, depois, continue aprendendo sobre a situação, sobre a outra parte, até mesmo durante o processo de negociação. Muita gente faz o seu planejamento, leva, fulano é assim, chega na hora, não, fulano é assim, eu vou fazer aquele roteiro. Só que chegou na hora, o cara mostrou uma outra estratégia para você, ou se mostrou diferente daquilo que você achava que ele era. Né? E aí, por exemplo, a única coisa que eu peço para você ter cuidado o cara é competitivo e está se fazendo passar de colaborativo. Então, se você fez um estudo e viu que o cara é competitivo e o cara está se fazendo passar de colaborativo, você está achando, eu acho que eu fiz estudo errado, ele era colaborativo. Normalmente, o cara é competitivo e está disfarçando. Tá? Por ele ser afável, por ele ser amigável, ele está disfarçando. Tá? Porque ele tem interesse que você continue negociando com ele, então ele sempre está dando uma de... Você não se arrependa da negociação também, né? Não tem isso. Tá? Então, a questão no momento da negociação, quando tiver lá você e o cara lá, você e a outra pessoa, né? Verifique os sinais que essa pessoa te dá para as direções que ela vai. A gente vai verificar, já verificou algumas coisas com relação a perfil, né? E a ideia é você reconhecer esse perfil e, a partir do reconhecimento desse perfil, começar a usar algumas estratégias. Bem, a gente falou de moeda de troca. Vamos falar de algumas moedas de troca agora. Lembrando que a aula é até 8h40, é isso? Estou certo? 20h40? Ou não, até 9 horas? 8h50, né? 20h50? Ótimo, melhor ainda. Então, vamos ótimo, gostei. 10 minutos muito bem empregados. Então, vamos lá. Moeda de troca. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem o valor que você quer. Não vai te dar o valor que você quer. Tá? Então, uma das moedas de troca, por exemplo, é a questão moral, a questão da correção, a questão da ética. Por quê? Porque ela vai te dar a possibilidade de fazer o que é certo através de um elevado padrão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Shark Tank. Não é nem um exemplo meu. Chegou uma família, tá? Vou contar o caso, né? Depois você vai verificar. É um episódio que eu já vi repetido 2, 3 vezes. Aí chegou uma família e o pai daquela família, ele tinha morrido, tá? Porque ele participou daquele 11 de setembro, ele foi um dos bombeiros,
né, que salvou aquelas vidas, tentou salvar as vidas ali. E aí, quando o prédio veio abaixo, veio uma fumaça, né? Aquela fumaça tinha amianto, tinha uma série de produtos cancerígenos, e a pessoa respirou aquele ar, né, da fumaça, e aí ele veio a ter complicações, veio a ter câncer na garganta, câncer no estômago, uma série de problemas aí do pulmão, um rolo sério aí. E aí o que aconteceu? Ele tinha um produto que ele tinha desenvolvido, que ele usava no batalhão dele, não sei o que ele tinha mostrado aos amigos, e os filhos dele, assim que ele faleceu, ficaram muito tristes, logo depois falaram, não, vamos honrar em memória do meu pai esse produto que ele inventou, que era uma como é que fala, uma tábua de corte de carnes, né, que tinha uma vasilhinha presa, né, junto dela. Era uma coisa muito simples, mas que funcionava. Se você fosse pensar, provavelmente eles não iam fazer aquele negócio, não compensava para eles, eles iam ganhar muito pouco. Só o que aconteceu? Como tinha todo um histórico, uma questão moral, uma questão ética, né, envolvendo um bombeiro que deu a sua vida para salvar outras vidas em Nova York, não sei o quê. O que aconteceu? 4 tubarões resolveram fazer um negócio com ou seja, as 2 filhas e o filho, entendeu? Porque tinha uma questão ética, uma questão moral envolvida, uma questão disso, tipo assim, alguém tem que fazer alguma coisa para ajudar essa família. Então, por causa disso, houve a possibilidade, houve uma moeda de troca, né? Algo que nem compensava muito eles fazerem, porque é um produto que não ia dar muito lucro, com certeza, mas não, a gente vai fazer para ajudar, porque é correto ajudar essa família cujo pai morreu tentando salvar vidas, né? Então, a questão moral, ética, né, que foi muito importante, até para eles, aí você vai dizer, mas o que eles vão ganhar com isso, né? Além de estar ajudando a família, eles vão ganhar reputação. O fulano, né, o ciclano, beltrano, não são pessoas insensíveis, são pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Então, você ganha a questão de reputação. E, às vezes, a reputação tem um preço muito maior do que o que você vai ganhar em uma negociação. Tá? Outra coisa, a questão da decisão. A pessoa que está negociando por você, por exemplo, ela tem uma chance de decidir algo em nome de um grupo ou de uma pessoa, ou você mesmo. Você foi chamado para ser um negociador, né? E você foi lá, ficou à frente da tua empresa, está representando a tua empresa, o interesse da tua empresa. Só que a tua empresa fala, alguém fala da tua empresa, não, você, poxa, seria muito bom para a nossa empresa fechar com aquela empresa. Vai ser bom para o nome da empresa, vai ser bom para isso. E aí você, investido daquilo, sou representante da minha empresa, eu tenho que fazer o que a minha empresa quer, né? E a pessoa vai te dar a oportunidade, fala assim, olha, o que seria bom para a tua empresa? Ah, é bom isso, é bom aquilo, entendeu? Tudo bem, eu não vou pagar o que você quer, mas eu vou botar, de repente, na publicidade, eu vou botar o meu nome e o nome da tua empresa juntos, tá? Como se você fosse apoiador ou patrocinador, alguma coisa assim. E aí, legal, essa visibilidade eu quero, vamos botar, entendeu? Então tem a questão, o fato do cara ter o poder da decisão, ele se sente honrado por isso, né? E aí, se por acaso existe um interesse da empresa, ele acaba usando aquilo de alguma forma, ou até o poder de decisão dele pode ser útil para aquela empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da que aconteceu comigo, né? Não sei se já aconteceu com você. Você vai num evento, né, numa feira, por exemplo, o pessoal te pede um cartão, e no cartão pede a tua função e faz uma perguntinha. Qual o poder de decisão que você tem nessa empresa? Né? O que você pode decidir? Ou seja, o que você pode assinar, pode dizer que você quer comprar. E aí você fala assim, eu tenho poder completo. Eles até falam assim, poder total, poder parcial, influenciador, né? Poder nenhum. Se você diz poder nenhum, a empresa fala, puxa, legal, foi um prazer te conhecer, toma um café aqui, tchau. Se você fala assim, eu tenho poder de influenciar, o cara, então tá, já conversa com você diferente, já te oferece um brinde, já faz alguma coisa assim. Eu tenho poder de decisão total da empresa. O cara já leva você para jantar fora, sei lá, num restaurante bacana, uma churrascaria bacana, ou já te dá um brinde, já fala isso para te dar uma viagem, né? Faz alguma coisa assim, você fala, puxa, que legal, né? Só para você ter o poder de decisão, ou seja, são moedas de troca, né? Até tem engraçado, eu vi um filme, não sei qual foi o filme, eu estou lembrando de uma cena, queria trazer essa cena para vocês, que o cara eram 2 policiais e descobrem que o cara era corrupto. É uma comédia, claro, né? E aí os caras vão prender o fulano, vamos lá. E aí corre lá para prender o fulano, aí chega lá, começa a falar bravo com o fulano, ele abre assim, puxa vida, abre a gaveta assim, aí tira 2 ingressos para o Super Bowl, né?
e ele fala assim, puxa vida, eu gostei tanto de vocês, eu queria dar esses ingressos Super Bowl para vocês, os caras ficam sem graça e vão embora com o ingresso Super Bowl na mão, entendeu? Por exemplo, às vezes você oferece uma coisa que a pessoa fala, puxa vida, eu queria tanto aquilo, né? E está me dando a oportunidade de ter. Aí, às vezes, você fala, não é certo, né? Mas, e às vezes você nem negociou, não está ganhando nada com isso. Tá? Vamos lá, recursos. Às vezes é questão de recurso financeiro, né? Ou seja, é aprovação de um orçamento, né? Aquilo é decisivo para aprovação de um orçamento, uma condição de pagamento, por exemplo, a pessoa vai negociar e a outra fala assim para ela, olha, esse valor eu não posso pagar. Aí a pessoa fala, não, faz o seguinte, pague em 2 anos, pague 24 prestações, não fica bom para você? Sem juros. Aí o cara fala, beleza, eu vou fazer assim, entendeu? Ou seja, a pessoa não teria como pagar aquele valor, né? Você quer um valor muito alto e você veio com outro preço pensando, vou pagar daqui a 30 dias, vou pagar daqui a 60 dias. Né? Acontece muito com empresas e fornecedores esse tipo de negociação. E aí o que o cara fala assim, não, vamos fazer o seguinte, em vez de você pagar em 30, 60 dias, me paga em 120 dias. Fica bom para você assim? Me paga até o final do ano, você vai me pagando aos poucos, todo mês. Ou então te dou uma carência. Em vez de você pagar esse mês, te dou uma carência de 3 meses. E aí você paga. Ou seja, você está dando uma condição de pagamento melhor para ela e vai fazer ela fechar o negócio. Outra coisa é desconto. Né? Hoje mesmo, né, viu, pessoal? Eu fui comprar... tinham 3 lojas abertas na 208 hoje. 208 Norte, né? Loja de informática. Aí fui lá comprar um negócio que eu precisava, né? E aí estou lá comprando, e aí o cara, eu tenho esse produto aqui e eu tenho esse outro aqui melhor. Aí eu falei assim, tá bom, mas, poxa, se eu pagar à vista? Ah, se eu pagar à vista, o preço desse aqui vai ficar quase igual ao preço do outro a prazo. Eu falei, então tá, me dá esse aqui. Entendeu? Por quê? Ele deu um desconto, né? Propostas, taxas, por exemplo, às vezes uma empresa, né? A empresa, o cara fala, a empresa está em São Paulo, na zona industrial de São Paulo, e aí o cara fala assim para ela, não, vem para o meu estado aqui, o governo, né, que eu te isento de taxa disso, taxa daquilo, te isento abaixo dos impostos, dá um subsídio, né, imposto não, mas taxa ele pode baixar. E aí é vantajoso para o cara fala assim, não, beleza, vou para lá. E aí se muda, tem um gasto fenomenal, porque ele sabe que aí assina um contrato, claro que em 5, 10 anos ele está pagando aquilo por causa daquela isenção, ou até em menos tempo ele está pagando por causa daquela isenção e vai ganhar muito mais dinheiro com isso ao longo do tempo. Então, só que ele assina um contrato de garantia, né? Daquilo em compensação, ele vai contratar empregados, vai fazer uma série de coisas que vão ser bons também para o Estado, né? Para o município. Tá? Outra coisa, recursos materiais, por exemplo, você vai ceder, alugar alguma coisa, vai emprestar, vai vender, tomar, né, os recursos materiais, objetos, espaço. Aconteceu comigo, vou te dar uma experiência, né? Eu ganhei uma concorrência para dar uma aula num determinado órgão público sobre determinado assunto, uma lei aí, uma coisa assim, que tinha a ver com gestão e contabilidade. E aí a pessoa me chamou para dar essa aula, eu fui dar essa aula, né? Aí o que aconteceu? Na hora da aula, quando eu fui na negociação, ela falou assim, pois é, mas eu não quero que seja aqui. Ele tinha espaço, tinha a sala de aula, fantástica a sala de aula naquele órgão, só que ele dizia assim, eu não quero que seja aqui, porque aqui o funcionário vai entrar, vão chamar ele, vão perturbar ele, o servidor vão chamar, vão perturbar ele, e ele não vai poder ficar quieto, eu quero que você leve para outro lugar. Aí eu tenho um amigo que também é professor, que a esposa dá aula de inglês, e ele tem um curso de inglês, ele e a esposa têm um curso de inglês. Né? E aí o que ele faz? Eu conversei com ele, olha, eu estou com uma proposta assim, 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 você não quer entrar comigo? E aí o que aconteceu? Eu ia ter que pagar um aluguel, e aí o preço que eles estavam oferecendo inviabilizaria, e ao trazer esse professor, eu dividi a tarefa com ele, ou seja, eu vou ganhar, ele vai ganhar também, e o que acontece? Ele cede o lugar que é próximo àquele órgão público, que foi ótimo, foi bom para mim e bom para ele. Então, a negociação que eu fiz com ele foi boa, e ao mesmo tempo me ajudou numa outra negociação que era necessário aquele local próximo para tirar os servidores do lugar para poderem assistir às aulas. Né? Então, a gente ministrou o curso, foi muito bom, muito legal. Né? Claro que antes até treinei ele um pouquinho para ele falar sobre aquele assunto, que era um assunto muito novo para ele. Era para mim um pouco novo, eu também tive que estudar bastante, mas para ele era totalmente novo. Mas aí, no final, deu tudo certo, graças a Deus foi tudo bem. Né? Outra coisa, às vezes, responsabilidade, custo com logística. A gente já falou até daquele caso, né, do bem que era pesado demais, e aí o transporte era muito caro, né?
às vezes, questões de recursos humanos, né? Você fala assim, olha, às vezes uma negociação, isso aí você já até viu, até naquele filme Uma Linda Mulher tem isso. Você, com certeza, você viu esse filme, é um clássico, né? Um dos novos clássicos. Né? O Cidadão Kane é um antigo clássico e os novos clássicos tem Uma Linda Mulher. E aí, numa das negociações lá do Richard Gere, né? Que ele comprava empresas, ele virou e falou assim, olha, o fulano não queria, mas a empresa é minha, não sei o que, pois eu te contrato 2 anos para você ser CEO da empresa, CEO não, mas se você ser administrador da empresa por 2 anos, enquanto eu estou comprando, etc., eu vou botar uma pessoa da minha confiança, você vai passar. E aí o cara falou, não, se eu vou ficar aqui mais 2 anos, eu me aposento, então eu fico. O Vitor colocou, né, 2029, 2041 agora, né? Então está quase acabando. Eu cheguei nesse slide aqui, aliás, cheguei no slide seguinte, na aula da manhã. A questão, você oferece assistência, por exemplo, né? Então você recebe apoio para a execução de outros projetos, você pode se responsabilizar por tarefas ou projetos indesejáveis. Aqui eu cito uma coisa pessoal minha. Eu tive um trabalho para fazer, e o trabalho de consultoria ele envolvia uma série de áreas. Aí tinha uma área específica daquela empresa que estava com um problema sério e eu não entendia daquela área porque era uma coisa específica do trabalho dele, do serviço daquela empresa. Era algo muito específico. Eu entendo de gestão, entendo de contabilidade, mas aquele assunto eu não entendia nada. E eu assumi, eu falei, olha, aquilo ali eu não entendo. E o cara negociou e falou assim, não, fica nesse preço, né, que estava até um pouco abaixo do que eu costumava cobrar, mas eu ponho uma pessoa full time com você que entende desse assunto. Então, ela colocou essa assistência, né? E aí, com essa assistência, eu consegui fazer o trabalho como o cara queria, geral. É claro que eu fui e aprendi muito, né, com essa pessoa. O cara era muito bom na área dele, sabia muita coisa, me ajudou muito a fazer o meu serviço. Então, às vezes, uma assistência, até você fecha um negócio mesmo estando abaixo do teu valor, porque era um negócio que você não poderia pegar ou teria que contratar alguém, era uma coisa que eu considerei isso também. Falei, eu vou ter que contratar alguém para fazer essa parte, porque eu não sei. E quando o cara falou, não, eu vou te ceder uma pessoa para ser seu funcionário, durante esse tempo ele vai responder a você, vai te ajudar, né? Só que como se fosse um grupo de trabalho, mas eu tinha responsabilidade sobre o grupo. E aí você fica fazendo isso com ele esse tempo todo, e aí, se você tiver alguma dificuldade, fala comigo, eu coloco mais outra pessoa, estou transferindo, estou conversando com ele para as férias dele não caírem nesse período, e foi ótimo, o cara era muito bom, foi ótimo, até depois fiquei com vontade de chamar ele para outro serviço que eu fui fazer, mas ele não quis. Mas foi engraçado, mas foi muito bom mesmo. Né? A questão de cooperação, às vezes você está com um problema e você precisa de apoio daquele trabalho, ou você precisa de uma resposta rápida, né? Ou consegue aprovação de um projeto, às vezes tem uma proposta, aí o cara tem que ligar para consultar, né? Ou fazer alguma coisa assim, e às vezes você liga para consultar e resolve. Por exemplo, você está com uma empresa, né? E aí você tem um preço, você está precisando de alguma coisa que você não tem, por exemplo. Vou falar de informática, que eu acho que é mais fácil, vamos vencer esse caso. Eu estava vendendo uma... Eu gosto de falar de casos que eu já passei, e eu caí, até eu saí da sala, tá vendo aqui? Acontece. Que horas são? 7 minutos. E aí, o que aconteceu? E aí, eu estava negociando, só que eu precisava de um software, determinado software não era meu, não transacionava com aquilo, né? E o software tinha um valor de mercado que poderia viabilizar o meu negócio, né? Que eu estava revendendo para a pessoa uma série de produtos de informática para montar determinada rede, né? Determinado tipo de rede, com segurança tal, né? IDS, uma série de coisas. Só que ele precisava de um software, né? Dentro da rede, e aí esse software era fundamental para o trabalho que ele fazia, para um software que ia gerenciar os projetos dele, uma série de coisas, e era uma coisa que precisava ficar em rede para ele ver o andamento geral dos projetos. Era uma coisa de gestão, como se fosse de controle. E aí, na época, eu tinha uma empresa que fazia isso, só que tinha um preço muito alto. E aí eu verifiquei a quantidade de licenças que a empresa ia ter que comprar, aquelas coisas todas, e aí eu conversei com o cara e negociei com o cara. Então, um negócio que era inviável, eu negociei com esse fornecedor, que ele ia me fornecer, eu ia revender para a empresa, né? Ele não ia vender direto para a empresa, eu negociei com ele e aí consegui um preço que eu conseguia revender abaixo do preço de mercado, né? Ou seja, ia ficar muito bom para ele, porque ele precisava desse software, e ao mesmo tempo permitiu que eu fizesse o negócio. E aí o que eu fiz? Porque houve essa outra negociação, então houve uma cooperação desse fornecedor comigo. Tá? Aí
já estamos falando do presente, né? 5 minutos, pode falar presente, viu, pessoal? Boa noite, já está quase acabando, né? Nas 20h50. Então, quem não fez, não colocou presente ainda, coloque, por favor, tá? Questão de informação, né? Informações e conhecimentos relevantes, né? Que sejam organizacionais ou técnicos, ou que sejam informações de interesse do outro. Às vezes eu vou fazer um trabalho e eu vou passar informações, eu vou dar determinada aula, determinada coisa, que... Ué, não é 20h50 ou é 20h40? Agora estou vendo gente saindo. É 20h50, não é que alguém falou aí? Né? 20h50, então ainda tem 4 minutos. Então vamos lá. Questão de agendar, escala, programação. Às vezes, por exemplo, cara, você tem um negócio e a pessoa fala assim, olha, tem que ser tal dia, você tal dia tem, por exemplo, se for alguma coisa terça ou quinta de manhã ou terça ou quinta de noite, eu tenho um outro compromisso que é com vocês e com outras turmas, né? Então, o que eu faço? Eu não agendo nada nessas datas. À tarde, até eu tenho um horário à tarde que dá, mas fora desse horário eu não posso, eu tenho outro compromisso. E aí a pessoa flexibiliza, fala assim, não, você pode inclusive fazer sábado, eu venho fora, eu disponibilizo um funcionário para vir aqui fora, nesse horário aqui, que vai ser bom para você, e por conta disso, teve essa moeda de troca, eu consigo fazer num outro preço, porque vai me ocupar um horário que normalmente estaria morto, que eu não usaria. Tá? Então, são coisas assim que podem acontecer. A questão de crescimento, ou seja, você pode, com aquele trabalho, você ser indicado para uma promoção no teu trabalho, ou você pode ser indicado para fazer outros trabalhos, né? Você fez aquele trabalho, ganhou pouco, mas aí aquele cara que conhece muita gente, ele falou, não, eu vou te ajudar, eu vou levar você, vou te apresentar para os outros colegas, outros amigos meus que vão fazer outros trabalhos com você, que precisam de gente que faça isso, e aí aquilo ali é bom para você, vai melhorar a tua vida, né? Então você fala, não, tudo bem, eu aceito receber menos, mas em troca disso daí. A questão de capacitação, isso aconteceu algo comigo, tá? Que eu queria comentar com você, que eu fui fazer uma consultoria para uma faculdade, né? Não é essa, não é a nossa, tá? É outra faculdade. E aí eu fui fazer a consultoria e olha, mas eu só posso pagar tanto, eu fiquei meio assim, não sei o que lá. E aí tinha um evento que eu queria ir, um evento educacional, né, chamado Hub, não sei se você já ouviu falar, que era um evento que é promovido por um curso de inglês, que trabalha em escolas, etc., e faculdades e outras coisas mais, né, é mais voltado para escolas, né? E aí, só que o Hub, ele falava de metodologias ativas, e falava uma série de coisas, e eu fui participar, querendo participar para entender algumas coisas novas que estão surgindo no exterior, que vinha um cara, um palestrante de fora, para dar essa palestra sobre isso. Eu achei muito interessante, porque eu gosto da aula, como eu falei para vocês, e era uma novidade, eram metodologias que eram novas mesmo, novas no mercado, eram coisas bem novas mesmo. Inclusive, não só metodologias, como ferramentas, uma série de coisas, quadros interessantes, formas de dar aula de formas diferentes. E aí, 3 minutos, né? Quem não deu presente, dê presente, por favor, coloque fulano presente, tá? Não precisa botar fulano, não, só presente que vai estar o teu nome aí. Quem já deu ok, tranquilo, tá? Não, tranquilo, 10 certinho a gente vai acabar, tá? 8h50 a gente acaba. Então, vamos acabar o slide. Então, teve essa questão da capacitação, né? E aí eles ofereceram isso para eu ir, porque eles eram um dos participantes desse hub, um dos financiadores, e aí eu acabei indo, poxa, muito bem, fiquei num hotel excelente, viagem fui em classe executiva, foi fantástico o negócio, o evento, fiquei de frente para o mar, num hotel de frente para o mar, foi fantástico, gostei muito do evento, aprendi muito, troquei muito cartão, quer dizer, foi muito útil para mim, e, ou seja, mesmo ganhando menos, eu tive uma visibilidade, consegui conhecer pessoas que me ajudaram muito, né? A questão da visibilidade, que também tem a ver com esse exemplo que eu dei, né? Às vezes você vai fazer com um determinado cliente, porque esse cliente ele vai te dar visibilidade com outras pessoas, então você faz mais barato para ele, sabendo que outras pessoas vão te conhecer. Já dei até o exemplo daquela empresa nos Estados Unidos, todo mundo compra, né? Que a pessoa, vou colocar um quiosque na frente, beleza, então é bom, eu quero isso. Né? E, finalmente, terminando nesse último minuto, né, a questão de reconhecimento, de reputação, ou ser um trabalho tão relevante que vai fazer a minha empresa ficar famosa, alguma coisa assim. Então, eu posso abrir mão do que eu estou ganhando. Então, é uma moeda de troca muito conhecida. Tá? E aí, eu só terminando, viu, pessoal? Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente terminar. Tá? Descartar. Quem tiver que sair, saia, por favor. Não quero... E só para a gente terminar,
Muito obrigado, tá, por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado dos exemplos. Eu gostaria que você até começasse a pensar um pouco nisso. A gente vai liberar os slides. Se você tiver um exemplo pessoal que você chegou, traga para a aula, converse, abra esse exemplo para a gente ouvir, que é muito bom a gente trocar experiências entre nós também, não só eu falar com vocês, mas vocês também, ouvir de vocês as experiências que vocês tiveram com isso. Tá? A gente vai continuar depois falando mais sobre as estratégias, tá? Sobre as ferramentas e as estratégias. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um abraço para você, bom final de semana e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.